Seja bem-vindo ao podcast ACI Governança. Eu sou o Luciano Bravo, mentor do Crédito Internacional, e estou aqui com o especialista Yves Miller, que atua há dezenas de anos na parte de governança e risco, e irá contribuir com seu conhecimento para que você conheça muito mais sobre a importância da governança no crédito internacional. Seja bem-vindo, Yves. Bom dia, Luciano Bravo. É um prazer estar com todos os nossos ouvintes, nosso público, e ter uma oportunidade de explicar um pouquinho, né, do que a gente vivenciou aí basicamente em mais de 40 anos de atividade, em 30 deles em duas grandes Big Four, são a Arthur Andersen e depois Deloitte, e depois agora nos últimos 10 anos, indo para cá, eu tenho trabalhado com a minha consultoria, desenvolvendo projetos e nessa natureza, seja na parte de governança, mas também no gerenciamento de riscos. Obrigado, Yves. Bom, antes de começarmos aqui o nosso podcast, gostaria de falar um pouco sobre a atual situação do crédito no Brasil. Bom, todos nós que somos empresários sabemos que o crédito no Brasil ele é limitado, né? Sabemos que o crédito no Brasil ele está restrito aí, na sua grande maioria, a 30% do faturamento. Então, se hoje você fatura 100 milhões de reais por ano, você no máximo consegue chegar a 30%. Sabemos também que o Brasil tem uma altíssima concentração bancária, que hoje está na casa de 75% nos 4 bancos, ou seja, 75% do crédito no Brasil está na mão de apenas 4 instituições. E também sabemos que a taxa de juros efetiva no mercado é de 18% a 30% ao ano, juros compostos. Nesse cenário, temos aproximadamente 1 milhão de empresas que buscam crédito todos os dias. E dentro dessa busca, o que eles encontram é simplesmente um crédito de curtíssimo prazo, que geralmente está apoiado em desconto de duplicata, recebíveis. Hoje digo que 80% de todas as empresas estão trocando recebíveis numa monta que se aproxima a 80% da sua carteira de recebíveis mensais. É um cenário que eu considero caótico e que, obviamente, esse podcast que une governança e crédito internacional vai trazer ao empresário uma luz maior de como resolver esse problema que no Brasil já fustiga o empresário há no mínimo 2 décadas. Yves, se você quiser fazer uma consideração sobre governança também, fique à vontade. Muito bem. Bom, Luciano, como você mesmo comentou, governança é um tema que já está aí presente no dia a dia da maioria das empresas de grande porte, porque mais do que uma necessidade, ela entende que, de fato, aquilo pode ser uma forma de agregar valor para o negócio, ela acaba sendo mais admirada, facilita eventuais processos de aquisição com outros sócios, até mesmo de busca de capital internacional. E o bloco middle, que a gente tem trabalhado muito, a gente percebe que ainda o entendimento e a forma como a governança vem sendo tratada ainda é uma forma muito básica, muito elementar e que muitas vezes traz, por não ter uma forma mais madura, ela tinha algumas dificuldades. Então a gente está exatamente procurando, através dessas comunicações que nós temos feito, projetos em várias empresas nesse segmento, exatamente demonstrar como é que ela pode fortalecer a sua governança sem necessariamente ter um investimento gigantesco, né? Com boas práticas, com práticas às vezes simples, ela pode fortalecer sobremaneira a sua governança e a capacidade de gerenciar seus riscos. Isso aí, realmente é importante, a educação muda tudo, né? Então, nós selecionamos algumas perguntas, Yves, que o nosso público tem um grande desejo de saber. Eu vou começar te fazendo uma pergunta. Explique melhor o que é a governança corporativa e como ela pode auxiliar as empresas no processo de crédito. Muito bem. Bom, Luciano, de maneira geral, de uma forma bem simplificada, governança é um conjunto é um sistema, na verdade, é um conjunto de regras, de políticas, de alguns protocolos, de alguns procedimentos que a empresa precisa organizar internamente, né, para poder fazer uma gestão que lhe permita fazer uma gestão adequada no seu dia a dia. Então, desde você organizar funções e responsabilidades dentro da sua organização, a você ter, por exemplo, um código de conduta, um código de ética,
isso a gente chama da integridade, né? A responsabilização, você lidar com a empresa, isso aí, responder para as suas responsabilidades com diligência, de forma organizada, com transparência, né? Procurando compartilhar com suas partes interessadas as informações e aquilo que realmente é necessário para que o negócio se desenvolva de forma sustentável. O que a gente chama de outro ponto importante, que é a equidade entre os sócios, né? Que todos os sócios e as partes interessadas sejam tratados de forma equânime, né? E um tema que hoje, até pelo código, o novo Código de Governança, publicado pelo Instituto Brasileiro de Governança, que traz a sustentabilidade para dentro desses pilares, né? Fazendo com que realmente a empresa tenha um crescimento de forma sustentável e tendo uma preocupação grande também, não precisa ser com grandes investimentos, mas com o meio em que ela se relaciona e o meio ambiente também. A gente vive hoje uma questão bastante, presenciando até eventos climáticos extremos. Então, acho que todos têm condições de colaborar de uma forma bastante simplificada, mais organizada. E do ponto de vista do crédito, eu acho que desde você tornar todas essas questões que eu mencionei, eles fazem com que a empresa seja mais admirada, fazem com que a empresa ela se desenvolva e cresça de uma forma sustentável, orgânica. E se ela tiver interesse, muitas vezes, eu quero crescer de uma forma, por uma aliança que eu vi com um parceiro, que eu vi que tem uma sinergia grande, ela facilita, porque talvez esse parceiro já tenha algumas práticas desenvolvidas, isso vai facilitar. E um ponto fundamental também, né, que é o acesso a crédito, né? Hoje em dia, seja num processo de uma aquisição, seja num processo de crédito, um banco tradicional, ele vai querer entender que a empresa tem boas práticas de governança. Como é que ela está desenvolvida, como é que ela se... E mesmo que eventualmente tenha espaço para melhoria, esse é um ponto fundamental, né? E, obviamente, a questão de valorização da própria empresa. Sim. Ela tem uma valorização que é fantástica. Né? Eu quero até reforçar essa pergunta, essa resposta que você está fazendo, porque assim, as pessoas às vezes pensam que a governança é algo complexo e caro. E pelo que você explicou agora, é algo bastante, vamos dizer, bastante comum, né? Dá para se fazer com pequenas práticas acumuladas todos os dias, sim, sob a orientação de um profissional adequado, devidamente especializado no item, mas não é um bicho de 7 cabeças. E é muito bem valorizado. Obrigado, Ives. Muito bom. Mas, Luciano, eu queria aproveitar também, a gente nessa nossa discussão, entender um pouquinho, você que é um especialista nesse tema, e sobretudo no crédito internacional, né? Que o empresário brasileiro, se ele está preparado, né, para buscar alternativas de crédito. Como é que você vê isso hoje? Bom, é uma excelente pergunta, até porque essa palavra preparação ela tem a ver com educação, né? Todo mundo que se prepara para algo, ele precisa se educar a fazer isso. E eu penso que o empresário brasileiro hoje ele está num momento de um ponto de inflexão, Ives. Ele está vendo o que está acontecendo. Tivemos um aumento expressivo no número de recuperação judicial. Pra você ter uma ideia, em 2023 foi um ano recorde de recuperação judicial que só se repetiu em 2008. Então você vê, 2023 só houve um ano tão ruim lá em 2008 e 2024 vai ser bem pior que 2023. Então o empresário já entendeu que ele precisa fazer alguma coisa. Primeiro ponto. De ele estar preparado, acredito que a consciência do problema é o primeiro passo. Então ele já tem a consciência que ele não tem crédito, ele tem a consciência de que o custo bancário corrói o lucro líquido dele e ele tem a consciência de que no Brasil não existe uma solução efetiva de crédito para resolver este problema que está colocado aqui. Com isso, eu penso que todo o trabalho de educação financeira, não só da parte de investimento, mas também da parte de crédito, tem tornado o empresário propício a isso. Sou empresário médio há 30 anos, né, ou seja, no middle market. Eu observei que nos últimos 10 anos, de 2014 a 2024, os empresários se aperfeiçoaram, entraram mais nas questões da implicação do crédito e eu percebo que o empresário brasileiro está pronto para a mudança. Sim, não é uma mudança que vai acontecer do dia para a noite, é uma mudança cumulativa, mas as ferramentas de informação, as ferramentas de acesso a crédito e as ferramentas que expandem o poder do empresário, elas já estão funcionando.
né? Uma delas é o próprio aporte de capital internacional, que há 12 anos atrás não existia nada. E hoje nós temos aí um canal com 200 vídeos para que qualquer empresário do Rio Grande do Sul ao Acre tenha acesso a essa informação. Então, na minha visão, o empresário brasileiro está pronto para crescer. Ele só precisava dessa pitada de educação financeira que está em curso nesse momento. Bom, como aqui nós estamos fazendo um podcast tipo bate-rebate, né? Tanto para mim como para o Ives foram selecionadas perguntas que o nosso público muito quer saber desses especialistas, e agora eu vou devolver a gentileza uma pergunta ao Ives. Essa governança, Ives, ela se aplica a qualquer porte de empresa? Sem dúvida nenhuma, Luciano. Acho que governança como eu disse no início, é uma forma como você organiza peças. É como se você... Imagina que você vai jogar um xadrez e você tem para começar o jogo, você tem que ter os peões, as torres, os bispos, né? Tudo bem organizado e tem regras a seguir. O cavalo só anda na lateral, só anda em L, o bispo só em diagonal, né? A dama em qualquer posição, uma posição, 2, 3 ou 4, mas são regras definidas, né? Tem uma disciplina a ser observada e você vai se movimentando com uma estratégia, um propósito definido. Qual é o meu propósito? Vou derrubar a rainha. Então, o que você vai fazer? Vai conduzir o teu tabuleiro, as suas peças, da uma forma mais organizada e planejada, como você fez. Então, qualquer tipo de empresa, imagina você começar uma empresa, como é que eu preciso vender o meu produto? Se ela não tem uma regra básica, se ela sequer sabe quem é o seu público, quem é um público-alvo, então ela precisa entender essa dinâmica, construir isso de uma forma, obviamente, eventualmente eu posso querer sofisticar lá na frente essa governança e enfiar, por exemplo, dentro do meu xadrez um sudoku, né? Aí fica uma loucura. Claro, né? Dependendo do porte da empresa, ela pode ter realmente requerer regras mais sofisticadas, maior investimento, né? Como, por exemplo, se uma empresa que vai buscar um IPO, né? Ela certamente vai ter que ter uma regra muito mais rígida, né? Desde balanço publicado, balanço auditado por uma Big Four, de repente ela vai fazer um IPO fora do país, né? Seja Estados Unidos ou Europa. No caso de uma empresa média, né? Ela não precisa necessariamente ainda percorrer toda essa jornada, mas ela vai galgando, né? De uma forma bem organizada e pausada, como ela pode se organizar com as peças que ela tem, a sua governança. É importante você que está nos vendo e ouvindo, essa resposta do Ives é para você. Você achava que governança era só para grandes empresas, né, como Vale, Petrobras, Braskem? Não, é para sua empresa, mesmo pequena, como explica o especialista Ives, ela já começa ali do estágio inicial a organizar seu tabuleiro. Ele deu um exemplo muito bom, tabuleiro de xadrez, para que quando você entre no jogo, você tenha a vitória garantida. Mas vamos lá, estou à sua disposição. Muito bem. Bom, Luciano, dentro dessa mesma dinâmica, né? O que falta para ganhar mais musculatura e maturidade, né? E avançar nas alternativas de crédito? Como, por exemplo, o crédito internacional. Como a gente já falou, as empresas têm no mercado nacional, sobretudo no middle market, têm muitas vezes percorrido todo o mercado financeiro atrás de crédito. E a gente entende que o Brasil, infelizmente, a concentração que existe e algumas limitações de alavancagem que o mercado brasileiro está acostumado, essas empresas médias têm uma dificuldade muito grande de chegar no crédito. Sem contar o nível de exigências que o mercado financeiro brasileiro tem, e muitas vezes ela não consegue. E aí, como é que vai... Se ela for agora, sabendo que você, como especialista, já tendo êxito muito grande em trazer esse crédito para alguma dessas empresas, o que você acha que falta, né, para essa musculatura realmente ficar mais rígida e atingir patamares aí bem maiores? Ives, assim, na verdade o que falta é o que neste momento está em curso no Brasil. O que falta é justamente um projeto de marketing e de comunicação que leve esse conhecimento a 1 milhão de empresários. Neste momento, a Savel Capital e a inteligência comercial trabalham de uma forma muito objetiva para capilarizar esse conhecimento,
para que desde o produtor rural, lá no campo, até um empresário aqui na Paulista, entendam o que é o crédito internacional. E qual é a atitude básica que o empresário precisa ter quando ele conhece do crédito internacional? Primeiro é estudar. Nós batemos muito nessa tecla que o empresário não pode entrar no crédito internacional sem estudar. Ele precisa conhecer basicamente o que ele é, como funciona e o poder. O poder do crédito internacional. E qual é a atitude imediata após você conhecer, ser analisado. Hoje o empresário que quer o crédito internacional, ele tem uma ferramenta muito bonita desenvolvida por nós. É o RTACI, o Relatório Técnico de Aporte de Capital Internacional. Nós somos hoje, Ives, a única empresa no Brasil que emite um relatório técnico financeiro de uma empresa sem custo. Então, quando nós analisamos o cliente, nós fazemos um relatório com base em dados da Serasa Experian e a Nelway e fornecemos esse relatório. Numa recente entrevista de um empresário, Ives, ele disse para mim, Luciano, o que o teu relatório fez em 5 dias foi muito mais informativo do que empresas de auditoria fizeram em 6 meses da minha empresa. Então, o que precisa é isso. O que precisa é o empresário conhecer e entregar a sua documentação para ser analisado. E eu garanto a você que está nos vendo e ouvindo, quando você for analisado e você de fato entender como tua empresa precisa do crédito internacional, você executa o mesmo. Porque você vai perceber o seguinte, esse seu filho, né, eu como empresário, a gente sempre olha a empresa como um filho, sempre olhei. Esse seu filho precisa de ajuda, ele precisa de uma cura, e a cura, ela existe. Você precisa conhecer, ser analisado e aplicar. Então, para mim, como especialista, o Brasil segue um ritmo crescente. E o relatório técnico é a principal ferramenta de convencimento automático do empresário. É aí que eu entendo que o esforço está sendo feito para mudar. Então, conheça, entregue sua documentação, seja analisado e aí decida tranquilamente por que caminho deve seguir. Bom, Ives, agora a gente vai entrar um pouquinho, mudar um pouco de governança para risco, porque na área de crédito nós também temos aí um ponto muito importante que é a análise de risco. Me fale sobre o gerenciamento de risco, né? Que deve existir tanto do lado do credor, de quem empresta o dinheiro, como do lado do empresário. E como isso funciona considerando o tomador do crédito, né? Então, um pouco entender como que o risco ele conversa com o empresário e com o credor, mas como isso funciona do lado de quem está tomando o crédito no Brasil. Muito bem, Luciano. É uma ótima pergunta e acho que o nosso público é bom que fique claro, né, a questão. Primeiro, falar rapidamente, né, da questão do lado do aquele que concede o crédito. Isso. Quando você vai para uma empresa, digamos, um banco, você vai querer um financiamento imobiliário, você vai no banco A, te dá uma taxa de X%, o banco B te dá uma taxa de X menos 15%. Certamente não é pelos seus belos olhos. É porque esse que está te oferecendo uma taxa menor, ele tem mais processo, ele tem mais tecnologia, ele tem um conhecedor mais profundo de que a tua capacidade de dar default naquele crédito é menor. Sim. Então, na verdade, o que ele fez? O gerenciamento de risco fez com que ele transferisse essa oportunidade, esse conhecimento que ele trouxe, em uma vantagem competitiva para ele. Aquele que não tem processo, não tem nada, ele vai certamente... Se ele, eu não sei como eu avalio a capacidade do credor de me dar, do tomador do crédito, se ele vai dar default ou não. Ele vai ter que botar esse custo no preço dele. Consequentemente, ele vai ficar fora. Do lado do tomador de crédito, né, ele tem que demonstrar, né, e o gerenciamento de risco é um componente da governança. No exemplo que a gente deu anteriormente, quando a gente falou do tabuleiro, imagine que você está com a tua dama ou o teu rei, né, desprotegido numa determinada... Você está olhando ali a tua movimentação no teu oponente, e ele quer te derrubar. Você não vai deixar. Você tem que fazer o quê? Você tem que defender, né, as tuas peças importantes de alguma forma. Seja travando com um cavalo, seja travando ou deixando ela numa posição mais confortável. Gerenciar riscos é exatamente isso, é você tomar as medidas necessárias para se proteger e também para demonstrar para o outro que você sabe o que você está fazendo, que você tem propriedade na forma como você lida com o seu negócio, que você tem um fluxo de caixa, que você tem pessoas competentes lidando com aquilo, né?
Então, isso é uma demonstração. E eu queria dar um exemplo rápido. Quando a gente fala da questão do pequeno negócio, eu tinha um vendedor de cachorro-quente que estava ali na esquina, e a vida inteira ele vendeu seu cachorro-quente, colocando sempre a melhor salsicha, sempre o melhor ketchup, sempre a melhor mostarda, com um molho super bem preparado. E com isso ele conseguiu formar o seu filho, mandou o seu filho estudar fora do país. E o filho, como voltou, ele chegou e começou a falar para o pai: pai, o senhor tem que prestar atenção que o mundo está numa crise violenta, o senhor tem que fazer gestão de custo aqui, acolá, não sei o quê. E começou a falar tanto para o pai. E daqui a pouco o pai, vou escutar meu filho, começou a não comprar já a melhor salsicha, começou a mudar o ketchup da linha A para uma linha B ou C. E assim foi. E aí ele deixou, antigamente ele estava sempre presente no negócio, deixou de estar presente, colocou um terceiro para vender o cachorro-quente, que já não era tão simpático, que já não era tão agradável. E com isso o que aconteceu? O público foi percebendo e foi saindo, foi deixando, até que chegou uma hora que não tinha mais público. Aí ele chegou: meu filho, você tinha razão, o mundo está em crise. E um detalhe, essa paródia era do seguinte: ele estava fazendo tudo o que tinha que ser feito e às vezes não sabia, né? Ele precisava se organizar melhor, entender aquela mensagem do filho. Como é que eu estou fazendo isso? Eu estou à frente do meu negócio, eu tenho os melhores ingredientes, eu tenho os melhores produtos, e mostrar isso para o tomador, aquele que vai lhe dar o crédito, para que ele tenha confiança, que ele tenha capacidade de tocar o seu negócio de uma forma sustentável, de uma forma orgânica, e lá na frente, eventualmente, encostou um outro carrinho ali na frente, em vez de eu brigar, você não quer, vamos unir forças e vamos ficar em dois, a gente pode crescer cada vez mais. Então, essa é a dinâmica do gerenciamento de risco. Você entender como você pode, por meio das suas vocações, dos seus instrumentos, ter uma vantagem competitiva e demonstrar isso. A história que você contou, vamos se fosse uma parábola aí sobre esse negócio, ele é importante porque, para nós que somos do crédito, o empresário muitas vezes não entende que risco ele tem várias formas de se apresentar. Muitas vezes você fala: eu estou bem, estou indo bem, mas faltam pontos importantes que não necessariamente tenha que mudar toda a estrutura do negócio, mas se ele tivesse interpretado isso e ajustado somente os pontos necessários, ele teria, obviamente, crescido e lucrado mais e teria mandado uma mensagem a quem financia a operação dele. Infelizmente, muitas vezes as pessoas entendem o risco como um obstáculo e o obstáculo deprecia o negócio dele. Muito bom, Ives, muito bom. Então, vamos adiante. Só uma observação adicional. Eu costumo dizer, você precisa conhecer o teu ecossistema, com quem você está lidando, né? E eu não vou entrar fantasiado de picanha na jaula do leão. Isso tá certo? Isso aí. Nunca, né? Nunca. Pode ir. Vamos lá. Luciano, uma questão importante também, que você falou bastante já da preparação, do conhecimento que você tem dado, procurado trazer através dos inúmeros vídeos que você tem produzido. Mas se você for tirar uma fotografia hoje do cenário brasileiro de crédito internacional, né? Como é que foto seria essa? Nós temos um universo, um sistema solar ainda para conquistar, porque ainda, infelizmente, a gente tem uma dificuldade muitas vezes de ter acesso à informação qualificada. Muitas vezes o empresário médio, você não tem uma informação qualificada que você pode analisar e eventualmente ter uma aproximação mais assertiva. Mas como é que está isso hoje? Qual é a tua visão? É importante essa pergunta e eu vou usar o mesmo mecanismo que você usou. Vou contar uma parábolazinha aí, que inclusive foi contada numa dos workshops que eu fiz, Ives. E eu vou contar. Tinha uma fábrica de sapato, né? E aí essa fábrica de sapato mandou um representante comercial para a África. Chegando lá, o representante comercial olhou e telegrafou ao dono da fábrica: olha, chefe, é melhor a gente parar aí a produção, dar uma segurada geral, porque aqui ninguém usa sapato. Aí o dono da fábrica, meio chateado com aquilo: eu quero ter uma segunda opinião. Pegou um outro representante comercial e mandou para lá. Quando ele chegou, uma semana depois, ele telegrafou ao dono da fábrica: olha, chefe, é melhor a gente quintuplicar a produção,
porque aqui ninguém usa sapato. É um mercado fantástico para vender sapato. Então o que eu digo é o seguinte, eu sou o segundo representante comercial. Quando nós começamos esse trabalho, não havia nada, né, Ives? Não havia nenhum tipo de informação, não havia linha de crédito regular no Brasil. A última linha de crédito que tinha passado por aqui foi da MetLife, que uma empresa americana que entrou no Brasil emprestando recurso somente para produtor rural e num ticket mínimo de 10 milhões de dólares, então não era para qualquer um. E nós pegamos um mercado virgem. Quando nós começamos a trabalhar e percebemos que a informação mudaria tudo e com a linha de crédito que hoje nós temos via o Fundo Kennedy de 300 milhões de dólares que aceita ativos imobiliários e aqui existem centenas de milhares de clientes com ativos imobiliários e sem crédito, nós vimos que isso aqui é um lugar imenso para se vender sapato. Então eu vejo que o mercado brasileiro ele é muito potente. Nós temos aqui um déficit mínimo, eu estipulo que o déficit mínimo é de 100 bilhões de reais. Então hoje nós temos tomadores, temos garantias e não temos crédito. Então eu estipulo que varia aí entre 100 bi a 200 bi, no mínimo e o máximo, de deficiência, de falta de crédito no Brasil para toda a cadeia produtiva. E isso se aplica objetivamente a empresas médias, que hoje precisam de 10 milhões de reais, 20 milhões de reais, 30 milhões de reais. Existe uma enormidade. Hoje, Ives, 85% dos projetos Greenfield morrem no ninho, morrem na ideia, porque não tem crédito no Brasil. Hoje nós temos 23 bilhões de dólares em imóveis no Brasil, aos quais o nosso sistema financeiro brasileiro não aceita como crédito. Então, quando você chega e vê um país com uma força de trabalho de 1 milhão de empresas, com 23 bilhões de dólares em ativos imobiliários, com, no mínimo, 100 bilhões de reais em lacuna para se pôr crédito, eu vejo que esse país tem tudo para evoluir. E quando você compara o número de empresas internacionalizadas, você hoje no Brasil tem 47 empresas internacionalizadas. Os Estados Unidos tem 18 mil empresas internacionalizadas. Você olha no Brasil, nós temos 1 milionário a cada 516 pessoas. Os Estados Unidos tem 1 milionário a cada 14 pessoas. São 22 milhões e 700 mil milionários. E os Estados Unidos tem 100 milhões de pessoas além do Brasil. Nós temos um país todo para fornecer crédito. Todo um setor empresarial para dar poder a ele. Então, eu vejo que estamos com a faca, o queijo e o café com leite também na mão. Estamos com tudo a nosso favor. Bom, vamos falar um pouco do bloco PME, né? Como o bloco PME, que são as pequenas, médias empresas, estão preparadas para lidar com a gestão de risco? Olha, Luciano, a gente tem, ao longo dessa... eu tive, mesmo em épocas que eu estava nas duas escolas que eu mencionei, né? Sobretudo nessa fase mais recente, na Deloitte, eu trabalhei com muitas pequenas e médias empresas, eu trabalhava no eixo de Campinas e todo o interior, e também atendia Belo Horizonte, várias empresas do bloco médio. Muitas delas, como a gente já falou, né, achavam que a primeira preocupação que vinha, quando você falava, vou implantar um gerenciamento de risco, já pensava em custo, aumento de custo, isso, aquilo, outro, né? Na verdade, não é bem assim, né? Porque, como eu disse, né? Você tem as peças, às vezes, todas presentes na organização, você só não sabe como é que eu posso tirar o melhor proveito daquilo que eu tenho disponível. Né? Então, eu diria que essas empresas hoje têm um pouco disso. O primeiro ponto ela tem um uso eficiente dos recursos, né? Seja humanos, seja tecnológicos. Hoje você tem aí recursos de tecnologia, ela avançou sobremaneira, até o próprio emprego da inteligência artificial, e muitas vezes ele fala assim, mas inteligência artificial para uma empresa média? Não, você tem hoje várias empresas, pessoas físicas estão utilizando, né, inteligência artificial no seu dia a dia para facilitar em todos os campos, né, seja na área de saúde, seja na área de logística, seja na área de infraestrutura. Você tem formas cada vez mais otimizadas de melhorar como você emprega os recursos. E a empresa média está faltando um pouco disso, também um pouco a questão da educação. Então, acho que a gente tem condições, tem ajudado aquelas que nos procuraram
até então, como é que ela pode se organizar. Eu tenho ali como é que peças que cada um elemento, seja, por exemplo, uma área financeira, será que ela está com todos os instrumentos necessários para fazer um bom gerenciamento de risco? Será que ela está conhecendo bem adequadamente o seu cliente, o seu fornecedor? Então, a gente diz hoje que inteligência de mercado, que você deve conhecer bem, é uma peça fundamental também para que a empresa utilize ela como uma vantagem competitiva e uma medida também de gerenciamento de risco. Saber exatamente quem é o público que eu tenho que atender, de que forma eu tenho que atender, como você falou, né? A visão de um, a perspectiva, né? De um e de outro, né? Então, se eu botar um 6 aqui, né? Bom, eu estou vendo um EV96, um 69, digamos. Um EV96 e um EV69. Então, como é que cada um está? A perspectiva de cada um. Você tem que ter essa visão para poder realmente transformar isso, né, em práticas dentro da sua organização, que pode ser uma prática com maior emprego de tecnologia, né? Quando que você ia dizer que empresas lá no passado, que eram concorrentes, grandes concorrentes, eu vou citar aqui, porque são reconhecidos, caso de uma Sadia, uma Perdigão, quando que você diria que uma Perdigão, por exemplo, ia comprar uma Sadia, que você ia ver uma união de Brahma com uma Antártica, né? Na verdade, isso tudo foi leitura do que vinha pela frente, talvez algumas por práticas talvez desconhecidas, né? Foi entrar no mercado talvez desconhecido de operações financeiras com derivativos, e aí teve os seus problemas, e isso facilitou uma aproximação, né? E vários outros, assim, a gente poderia ficar aqui dias e dias conversando sobre cases de empresas que deixaram de ler o mercado como deveria ser lido, né? E isso acabou sendo prejudicial para ela. Então, gerenciamento de risco são um emprego de várias, né? Obviamente, eu costumo dizer que existia uma empresa muito conhecida, americana, né, chamada Enron, que era uma empresa que era fazedora de mercado e de energia, né? E o presidente dela dizia assim: qual é o principal risco que uma empresa pode ter? Aí cada um chutava pá. E, na verdade, o principal risco que qualquer empresa tem é aquele risco que ela desconhece. Porque se ela desconhecer um risco, muito provavelmente ela não está fazendo nada para mitigar o seu impacto. Então, a primeira coisa, acho que um ponto importante, conheça os seus riscos, né? E veja que ferramenta você tem. Como é que está o teu tabuleiro? Só sobrou meia dúzia de peão, sobrou um bispo, sobrou uma torre, sobrou um cavalo. Pô, você tem peça doidada aí para mexer. Faça disso sua vantagem competitiva, né? Com eficiência, com qualidade, que você vai chegar lá. Entendi. Muito bom. Agora, você acha que existe algum tipo de barreira, né, para a entrada dos empresários nesse mercado de crédito internacional? Existe alguma coisa que ainda hoje ele vê assim, isso uma dificuldade e tal? Porque ele está acostumado, na verdade, se a gente analisar, né, o empresário brasileiro, ele está acostumado com o mercado presente. É um banco A, o banco B, o banco aquele do dia a dia, ou seja, um banco de atacado, um banco mais nichado. Mas ele tem talvez um receio do desconhecido, né, que é o internacional, um banco desse, né, Europa, Estados Unidos, como é que é isso, né? Então, isso pode, muitas vezes, trazer uma barreira para ele. O que você vê hoje? Ives, assim, antes do início do nosso trabalho existia uma barreira do conhecimento, e eu costumo dizer que o aporte de capital internacional, ele é o Spotify do crédito brasileiro. Por que eu comparo o Spotify? E convido todo o nosso público a ver uma série do Netflix chamada Som na Faixa. É uma série documental que mostra a criação do Spotify. O Spotify, ele nasceu entre a ilegalidade e o oligopólio. Na época que ele foi criado, existia o Pirate Beat, que era um aplicativo pirata, que pirateava, né, músicas e entregava de graça para o público. E do outro lado tinha o oligopólio das grandes gravadoras que monopolizavam o mercado. O ACI nasceu da mesma maneira. De um lado, as pessoas, né, que praticavam golpe no mercado, vendendo SBLC, vendendo operação falsa, dinheiro que vinha da China, da Arábia, ou seja lá de onde for, e que não existia, né?
E do outro lado, o oligopólio dos bancos, que não disseminavam a prática do ACI, justamente porque isso é uma reserva de mercado deles. Bom, com a nossa entrada, isso daí mudou tudo, porque aquela barreira dele desconhecer acabou. Hoje, só eu como especialista tenho 25 matérias no Valor Econômico, mais de 3 mil publicações no Brasil, 200 vídeos no YouTube e mais de 50 eventos presenciais online feitos nos últimos 24 meses. Então, assim, não é por falta de informação, como era na minha época. O que acontece é que hoje o empresário ele está num processo de aprendizagem. Ele está aprendendo isso e querendo ter esse poder. Eu acredito que o único empecilho que há, o único obstáculo que há é a falta de conhecimento. Porque eu vivo isso todos os dias, Ives, apresentando crédito e falando da operação. E quando o empresário ele degusta isso, ele acaba engolindo. Porque ele sabe que é bom para ele. Ele sabe que sim, ele vai fazer um esforço estrutural, sim, ele vai fazer um investimento, porque crédito internacional precisa de investimento, mas ele não vai estar investindo em algo temerário ou algo, vamos dizer assim, finito. Ele está investindo numa estrutura infinita, que uma vez criada serve ele, Ives, por uma vida, depois passa para os filhos, para os netos e segue constantemente. Como fez, por exemplo, recentemente o Abílio Diniz, né, que construiu o Península, internacionalizou suas operações e quando ele veio a falecer, a empresa dele recebeu tudo que ele construiu e vai passar para os filhos e para os netos, ou seja, a atitude do pai salvou gerações da família ao se internacionalizar. Então, essa história é o que vai se repetir no Brasil constantemente. E não há um empecilho, há apenas uma necessidade de conhecer que está sendo gradualmente rompida. Sim, o Brasil é grande, é um país de dimensões continentais e o avanço do processo educacional, de podcasts como esse, que nós estamos aqui discutindo 2 temas de altíssima relevância, ele vai chegar à pessoa, vai destravar a mente dela e ela vai perceber o óbvio. O óbvio é que existe uma saída. E essa saída foi estabelecida há mais de 62 anos atrás, que é a Lei 4131, que é a lei que permite que empresas e bancos e pessoas possam captar dinheiro e pôr no Brasil sem tributação no capital principal. Então, o empecilho, o obstáculo, ele está gradualmente sendo removido e eu vejo isso nas entrevistas que eu faço com empresários, o amadurecimento gradual, tá bom? Mas vamos voltar ao assunto governança e gestão de risco. Bom, quando você fala da governança e também da gestão de risco, esses processos são implementados apenas uma vez ou devem acompanhar a dinâmica das empresas? Qual o alinhamento disso com o crédito? Porque muitas vezes a pessoa pensa, por exemplo, que o negócio, ele feito uma vez já funciona pela vida toda, né? Isso funciona assim? Ou tem que ter um acompanhamento da empresa? E como nesse acompanhamento ele alinha isso para que essa organização de governança e gestão de risco contribua para uma boa visão dele do credor ao dar crédito? Muito bom, Luciano. Uma ótima pergunta também. E eu vou mudar um pouquinho a minha comparação. Vou sair do xadrez e vamos para as corridas, né? Corrida. E eu tenho uma experiência que eu posso dizer com bastante propriedade, né? Que há muitos quilos atrás, eu sempre gostei de corridas de rua. E obviamente você é um esportista de alto rendimento, né? Sim, mas assim, a gente, na verdade, quando a gente começa nessa atividade, você começa a correr, vai correr no seu primeiro quilômetro, segundo, daqui a pouco você já corro 5 quilômetros, aí agora eu vou fazer uma provinha de rua de 5 quilômetros. Então vamos pensar que a empresa é isso, a empresa quer fazer a sua primeira corrida de 5 quilômetros, né? E ela se prepara, né? Faz o seu treinamento, né? Cuida da sua alimentação e tudo mais, de um tênis ali razoável para fazer uma corrida nesse porte, e assim vai. Mas depois ela começa a tomar gosto e vê que, pô, eu quero mais. Eu quero fazer vou passar agora para uma corrida de 10 quilômetros. Então, né, então o treinamento tem que aumentar meu espectro, corridas, eu fazia só corrida de rua, de repente tem que mudar o tipo de terreno, correr um pouco na grama, correr um pouco na terra batida, porque isso vai te dando condicionamento. Né? E obviamente que a constância, a persistência vai te levar aos 10 quilômetros. E ela gostou da brincadeira, falou assim, pô, esse negócio é legal, é dinâmico, traz energia, traz vigor para a empresa, eu estou crescendo, estou conhecendo outros. Antes eu só ia a 5 quilômetros, agora eu já estou indo a 10. Estou vendo outros públicos, outros mercados. Né?
Aí depois ela falou, não, agora eu quero partir para uma meia maratona. Não, peraí. Aí o que eu preciso além do que eu já vinha utilizando? Olha, você vai precisar de um melhor equipamento, de um melhor tênis, de uma melhor roupa, talvez uma suplementação alimentar diferenciada, né? Cuidar com ter algumas outras atenções. E aí ela vai e ela continua até que ela chega, eu quero fazer agora uma maratona. São 42 quilômetros. Então ela precisa entender que, além de tudo isso, ela precisa preparar o seu psicológico da empresa, o mindset da empresa. Ela precisa preparar toda sua equipe técnica para chegar junto, né, com a preparação adequada, porque vai envolver outros. Né? Se o seu mindset, se o seu propósito não estiver focado em completar os 42, se você verbalizar, a empresa verbalizar que ela não vai atingir sua meta, se você tem uma meta de, olha, eu quero botar tantos clientes com crédito internacional e você não tiver todo mundo conversando e verbalizando isso de uma forma organizada e sincronizada, você não vai chegar lá. Então, isso diz com a empresa que o mercado é dinâmico. O mercado muda e vai se movimentando. A gente viu na pandemia as empresas, né, que não tinham ali uma forma de chegar no cliente, senão aquele que viesse até a sua porta. Ela teve que ver, bom, qual é o caminho? A internet. Aí então começou a desenvolver, e assim vale para aquela vendinha, que vendia o seu picolé, que vendia, né, aquele que vendia... Como é que eu posso fazer? O cara está numa festa, uma comunidade, amigos, e acabou a bebida. Pô, vou fazer chegar a bebida gelada na hora. Isso. Você tem soluções para tudo. E assim vai para todos os nichos, né? Aquela grande empresa que antes só vendia na loja, teve que fazer o uso também abrir um espaço para se falar, aí não tem barreira, não tem mais, eu vou atingir quem eu quiser, aqui e lá fora. E o empresário brasileiro é a mesma coisa. E aí é importante, a mesma coisa, sim. Aquele que saiu de uma meia maratona para uma maratona, ou até uma ultra maratona, são 2 maratonas on a road, ele pode sair de uma tradicional operação de crédito internacional preliminar, a primeira dele, a Hardlander, conhecida como Hardlander, que ele tem um ticket mínimo de 3 milhões, podendo chegar a 50 milhões. Mas eu quero mais do que isso. Eu quero fazer uma operação de corporate finance. Eu quero aumentar o que eu posso... Eu já mostrei que eu tenho crédito, que eu tenho capacidade de chegar lá. Aí eu quero trazer o leverage, que a gente chama de leverage, aumentar essa capacidade. Mas eu mostro que eu tenho isso. Para isso, é o que eu falei, o gerenciamento de risco e governança, ele vai ter que graduar, vai ter que ser mais fortalecido. A musculatura que você corre 5 quilômetros é diferente da que eu corro meia maratona e uma maratona. Eu tenho que treinar melhor essa musculatura. Eu tenho que ter, às vezes, um parceiro mais próximo que me vai lá e, olha, eu preciso ter um balanço auditado. Pode ser uma auditoria que não seja do primeiro tier, conhecida como as Big Four. Não, você pode ter um segundo tier, uma boa. A gente precisa ter uma credibilidade naquilo que a gente está lendo. Isso vai te dar as condições. Então, gerenciamento de risco e governança, ela vai crescendo. E, obviamente, focar olhando para o crédito internacional, mas essa mesma dinâmica. Onde eu quero chegar? O céu não é o infinito, né? Eu posso ir muito além, considerando que eu já construí uma dinâmica, eu só estou ampliando aonde eu quero chegar. Eu gostaria só de fazer um complemento na tua resposta, né? Porque você falou, muito importante, a parte de leverage, a parte de operações corporativas. Nós estamos preparando o mercado para isso. As empresas precisam entender que uma operação Hardlander é como primário, né? E quando ela entra com governança e gestão de risco, ela emite um sinal para o mercado de crédito internacional, que é o mercado onde a gente atua, que tem um PIB de 45 trilhões de dólares. Lembrando que o nosso país tem apenas 2 trilhões e 200, né? Você vê o tamanho do mercado. Todas as questões que você colocou são extremamente importantes. Ou seja, o acompanhamento da governança e da gestão de risco, ele vai se intensificando como a musculatura de um atleta, para que ele consiga correr cada vez mais e, no caso da analogia com o crédito, obtendo cada vez mais créditos em condições melhores. Muito bom, Luciano. E se eu fosse perguntar o perfil desse atleta, o perfil dessa empresa que quer se engajar
em buscar um crédito internacional, ela teria um formato que seria o quê? Bom, como você disse, né? Para entrar numa corrida, né, mesmo que seja numa corrida inicial aí de 5 quilômetros, você precisa ter uma musculatura, um preparo mínimo, né? Então hoje, quando nós desenvolvemos o processo, Ives, nós consideramos o seguinte perfil para um cliente tomador de crédito. Primeiro, eu vou falar em 4 partes para resumir. Primeiro, o faturamento. Então ele precisa faturar de 24 milhões de reais por ano até 3 bilhões de reais por ano. Então, qualquer empresa, seja pessoa jurídica ou física, tipo um produtor rural, esse range de faturamento. Ele não é um item limitante, ele não é um item que te exclui do processo. Quando você não tem faturamento, você pode demonstrar capacidade financeira, porque existe um regime onde eu digo o seguinte, eu tenho capacidade financeira de desenvolver a minha estrutura internacional. E aí, mesmo não tendo faturamento, você pode entrar. Segundo, pedido mínimo. As operações de crédito, elas vão, tecnicamente, Ives, a primeira, de 2 a 50 milhões de dólares. Mas por que a gente coloca 3 e não 2? Porque 2 é o stop loss, é o mínimo possível que o fundo viabiliza. E não é bom trabalhar nesse mínimo. Esse mínimo tem que ser uma espécie de spread para baixo, onde o cliente, caso não atinja o seu ativo, ele tem ali uma gordurinha para queimar e continuar pegando crédito. Então, o cliente hoje ele precisa vir para o crédito internacional pedindo no mínimo 3 milhões de dólares. E nesse pedido mínimo, ele precisa ter um desejo de crescer. O crédito internacional não é para você pagar conta, é para você ficar milionário. Então você esquece pagar conta e põe na sua cabeça ser o milionário internacional para financiar a sua empresa. Então, faturamento, pedido mínimo de 3 milhões com perspectiva de aumento. Terceiro, ter uma garantia imobiliária, Ives. Hoje, nós temos 3 modalidades para você entrar com ativos imobiliários. O primeiro é ser seu. Então você tem um terreno, tem um galpão, tem uma indústria, tem uma fazenda ou uma área não produtiva. Todos esses imóveis funcionam para crédito internacional. Luciano, eu não tenho. Você pode trazer uma pessoa junto com você. Por exemplo, eu tenho a estrutura financeira e você tem o imóvel. Então eu convido você, com o seu imóvel, para fazer parte da minha operação. Nós nos unimos e fazemos uma operação junto. Eu entro com a estrutura financeira e você com o imóvel. Segundo modelo. Terceiro modelo, CTG. Existe um processo chamado Cessão Temporária de Garantia, que é desenvolvido por uma empresa chamada Land Finance, que ela tem todo um grupo de profissionais que faz a triagem de imóveis em todo o país. Ela tem mais de 1 bilhão de reais em imóveis e a meta dela é chegar a 5 bilhões de dólares em imóveis para que esses clientes que hoje ou não tem o imóvel ou não tem ninguém que possa entrar, ele possa contratar uma CTG e receber um imóvel com valor mínimo de 10 milhões de dólares. Então eu falei do faturamento, pedido mínimo, imóvel e o último e mais importante, mente aberta. O empresário brasileiro que vem para o crédito internacional é igual um esportista, Ives. Muita gente pode praticar esporte de maneira amadora, tá bom? Mas quando você vai no ritmo que você disse, né, corro 5, depois corro 10, depois corro 20, depois corro 40, ele precisa ter essa ambição. Nós, empresários brasileiros, precisamos ter a ambição de ser os maiores e melhores. E só há uma forma de fazer isso. É com o crédito internacional. Se você pegar a história de todas as empresas brasileiras, WEG, Braskem, Rede Globo, Votorantim, Gerdau, Stefanini Tecnologia, a Egea, que agora é uma gigante no mercado, todas bebem água no crédito internacional. Todas tomam dinheiro lá fora. Então você que é empresário, que está nos vendo e ouvindo agora, tem que pensar o seguinte, a principal característica que você tem que ter é a mente aberta para entrar no novo mercado com muitas possibilidades e absorver esse crédito para você. Bom, vamos voltar agora um pouco aqui ao assunto. Agora ele vai mudar um pouco de governança e risco e vamos para a sustentabilidade, onde o Ives também é um especialista, né, em sustentabilidade. Quantas iniciativas da área de sustentabilidade? Como essa onda de ESG surgiu no papel do crédito? Como que o ESG, né, mais precisamente na parte de sustentabilidade, como que ela se comunica com o crédito e como você vê a importância disso numa empresa que hoje está pensando em ir para o mercado de crédito internacional? Interessante a tua pergunta, Luciano, e
E a ESG, na verdade, a ESG, que é um acrônimo, né, do inglês, a sigla Environment, Social and Governance, né, ele foi cunhado, acho que pela primeira vez, se eu não me engano, não sei se é 2007, não tenho certeza, mas foi numa reunião da ONU, né, Who Care Wins, Who Wins, Who Care, onde a ONU procurou juntar um grupo dos 20 maiores instituições financeiras globais e discutir práticas e medidas, né, de como é que o mercado financeiro poderia ser introduzido nessa onda chamada sustentabilidade, né? E ali foi feito uma discussão, isso divulgou aí uma série de regras, de boas práticas, né, que poderiam ser empregadas junto às empresas, né, não só o mercado financeiro, mas também as empresas que estão estão presentes no tabuleiro, para também ter uma preocupação, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu tive a oportunidade uma vez num jogo empresa que eu fiz em Stanford, era o Global Fishing, que na verdade os grupos eram divididos em vários países, e você tinha ali as regras do jogo, né? Vocês têm o mercado, você tem o que a gente chamava do short range, onde você vai levar o teu barco, você tinha 1 ou 2 barcos, dependendo de sua disponibilidade, você vai pescar no short range, que é no oceano mais próximo, ou você pode buscar o long range, onde você vai ter um peixe que vai ter um valor agregado muito maior. Mas, consequentemente, você vai ter que, né, levar o teu barco mais mar aberto, teu custo vai ser outro, você tem que ter refrigeração, uma série de coisas. E o que acontecia naquela ocasião é que a gente, né, o pessoal, aí os grupos se desenvolveram, cada um na sua estratégia, e muitos foram direto para o long range. Não, eu quero pegar logo o peixe que vai, irmão. Aquela mania em vez de eu vender sardinha, em vez de eu vender sardinha, eu quero vender logo uma tainha, atum e por aí vai, né? E aí o que aconteceu? Pô, o mercado não se regulou, né? E o cara falou, eu só tenho 2 barquinhos, vai no mercado financeiro, e o mercado financeiro dando crédito, e não observou o movimento que estava acontecendo de endividamento do empresário A, do empresário B, do país aqui, e sem regular o mercado, né, o que aconteceu, daqui a pouco começou a faltar peixe no long range. Acabou o peixe, estava acabando o peixe. E aí, pô, eu já estava com 3, 4 barcos, indo botar tudo no short range, né, que é aquele aglomerado. Então faltou uma organização entre as partes, entre os players envolvidos, faltou regulação, faltou uma agência, faltou uma dinâmica de fazer com que todos se conversassem para fazer um mercado organizado. Isso a gente vê hoje na nossa realidade, né? Você tem um período de defeso, onde você não pode, né? Já não pode pescar determinado tipo de peixe, porque isso faz parte de uma dinâmica, um ecossistema, a fatura vai chegar. Como a gente está vendo a fatura chegar hoje, você vê, por exemplo, no agronegócio, que é altamente suscetível às variações de clima. A gente tem visto os extremos acontecendo, né? Isso não é uma casualidade, isso é fruto, de fato, né, de uma série de movimentos que foram feitos ao longo do passado, né? E mesmo a gente fazendo tudo que a gente tem visto, eu acho, a minha opinião como especialista, é que eu acho que a gente ainda está atrás. E tem muito a ser feito. Então, o empresário, seja o pequeno, o médio, o grande, com um pouco mais de potencial, tem condições, mas ele pensar um pouquinho, olha, o que eu posso fazer, né, dentro das partes interessadas com que eu me relaciono, a gente chama isso de stakeholders, que possa ajudar, né, o meio em que eu convivo aqui na minha empresa. Na parte social, na parte ambiental, então melhor tratamento, uso da água, melhor captação de recursos. Existem N formas, né? As energias limpas, né, estão aí presentes, um acesso mais fácil, hoje tem bancos, né, financiando operações com energia limpa, seja uma fotovoltaica que está muito mais presente, né, assim, residencial estão fazendo isso. Então você pode fazer isso na tua empresa também com um belo custo. Então, na verdade, essa organização entre as partes
pode fazer com que você tenha, de fato, um crescimento. A gente lembra que no ano passado, não muito distante, quando a Bolsa lançou o índice de sustentabilidade empresarial, várias empresas que faziam parte do índice tiveram um incremento fabuloso no valor das suas ações, simplesmente porque compunham, né? Então, estar com essa questão na mente, né, tem que ser uma coisa mais um tema que hoje está ali, né, mas que elas precisam, e de novo, não precisa de ciência de foguete. Para que a empresa média ou a empresa pequena possa fazer a sua parte de contribuição nesse mercado e obter os frutos, as vantagens, a vantagem competitiva daquele que não está fazendo absolutamente nada. Só um exemplo, no mercado europeu, né, você vai comprar muitas vezes uma latinha de atum, ele já tem lá um selo. E se não tiver um selo de qualidade da origem, que dá um rastreio daquele produto, o consumidor hoje lá, nos Estados Unidos e Europa, já é consciente, eu não vou comprar esse produto. Isso vale para o nosso gado, né? Aqui quando a gente exporta soja, milho, a soja, então tem padrões de qualidade que você acaba atribuindo, uma vantagem competitiva, um valor agregado que você pode dar, isso está dentro desse conceito do ESG. Eu vejo que é bom esse podcast, porque vai tirar um pouco da trava do empresário, né? Que também existia, Ives, no crédito internacional. Me lembro do primeiro workshop que eu fiz em Porto Alegre, tinha um advogado, já um senhor, e disse, poxa, eu achei que crédito internacional era para empresa bilionária. Eu falei, não é. Assim, o Ives prova que o ESG, né, as três partes, né, o social, a sustentabilidade e a governança é para qualquer empresa. E sim, ela não precisa, como você falou, não precisa ser um foguete. Pode ser um trabalho inicial, mas consistente e evolutivo, que, como você deixou claro, conversa diretamente com o crédito. Diretamente. E é claro, né, Zona, que também é uma verdade, né? Muitas vezes a empresa que você não está tendo dificuldade de ter o acesso ao crédito, o crédito ela tem N finalidades, desde uma expansão, né? Pode ser um capital de giro, pode ser, né, qualquer, ou buscar um parceiro estratégico, ou desenvolver uma nova linha, seja o que for, né? Mas ela também ela vai utilizar muitas vezes esse crédito para desenvolver uma prática sustentável, um investimento, e muitas vezes a falta do crédito. Ela não consegue, ela vai priorizar outras coisas. Então isso é um componente. E aí até falando um pouquinho, quando eu vi tua fala na questão anterior, eu fiquei pensando, até porque nós vivemos aí um momento recente, né, onde a gente viu aí um Sputnik do dólar, né, a cotação do dólar realmente batendo um patamar que a gente não via há muito tempo, né, e aí duas questões assim, né, mas acho que é essa questão do dólar, pela tua experiência, e talvez isso o empresário tenha um receio, né, é dólar, né, cotação pode bater isso, aquilo, outro, é a volatilidade, e eu digo que gestão de risco faz com que isso, você controle isso. Mas além da questão do dólar, você acha que os teus agentes, você deve ter uma equipe, imagino que uma equipe de agentes de crédito internacional, que estão aí prospectando no mercado, seja por meio das suas relações, seja por meio das inúmeras formas de desenvolver o mercado como você deve estar fazendo, eles estão preparados para demonstrar todas essas questões para o empresário que está atrás do crédito internacional? É uma pergunta, Ives, que, assim, é uma pergunta que eu tenho até um vídeo gravado sobre isso, né? Chamado Rede Cambial no processo de crédito internacional. Para responder essa pergunta, eu vou passar por 3 pontos rápidos. Primeiro, o nosso país, ele depende do dólar. Então, não precisa ter medo do dólar, porque o nosso país depende do dólar. E nas minhas palestras, eu tenho uma declaração do Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, falando isso. O Brasil é dependente do dólar. Hoje, 85% de tudo que nós consumimos, da roupa no nosso corpo, ao relógio no seu pulso, a computadores, até essa mesa aqui, 85% tem componente de dólar. Então, nós temos que aprender a trabalhar com o dólar e não ter medo dele, porque é inevitável. Segundo, mais danoso do que a variação cambial é a inflação e a Selic. Então, vamos lá. A variação do dólar anualizada nos últimos 20 anos, pegar de 2004 a 2024, a variação do dólar esteve sempre abaixo da inflação.
Então, assim, inflação em 6,5 e dólar em 5,5. Então, se o teu negócio paga inflação, não se preocupa com o dólar, ele é menor. E se você estuda historicamente a Selic, que não é a taxa de juros real efetiva que você pega, mas é a taxa básica que referencia todo o sistema financeiro. Nós sempre vivemos com Selic, Ives, acima de 11. Se você pegar a variação anualizada, ela fica em 11,4. Nós nunca vivemos com Selic baixa. Então, a variação cambial não é um problema, porque sempre ele esteve abaixo da inflação. Sempre vivemos com Selic alta. E o terceiro que responde a sua pergunta. O empresário brasileiro hoje, ele paga um custo financeiro na casa de 18% a 30% ao ano. Pode olhar o teu balanço aí, você que está me vendo e ouvindo, abre, olha o teu custo total efetivo. É de 18% a 30% ao ano de juros compostos. Os juros normal de uma primeira operação de crédito internacional, a hard lender, no primeiro ano é 12% juros simples. Juros que não existe no Brasil. Não existe aqui. Quando você entra numa operação hard lender, você já ganha a possibilidade de imediatamente, no dia seguinte, entrar numa nova operação de crédito, que é o processo que nós chamamos de leverage, e você pode ampliar esse crédito de 4 a 10 vezes, aumentando o prazo e reduzindo a taxa. Então, sim, nós temos hoje uma força de trabalho de aproximadamente, é que isso cresce todo dia, né? 117 agentes de crédito em 16 estados da federação. Nossos agentes de crédito são tudo profissionais de mercado, como eu, você, economistas, contadores, advogados, e eles são instruídos a isso, a ensinar o empresário o seguinte: o problema não é a variação cambial, porque você tem a possibilidade de leverage. Então, se hoje o dólar não estiver favorável, como aconteceu com essa alta repentina, não se preocupa, nossas operações são de 3 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, e no caminhar do teu crédito, você pode fazer o leverage. E aonde isso te ajuda? Imagina hoje, Ives, você pegou um crédito, por exemplo, no Kennedy, a 12%, para pagar em 3 anos, com renovação para mais 3 anos, total 6 anos. Um ano depois, esse dólar está alto. E você não quer tirar o dinheiro do Brasil. Você pode muito bem fazer uma operação em 10 países que você está lá fora, você tem acesso a 10 países, tomar um crédito o dobro ou o triplo do que você pegou, pagar diretamente o fundo lá fora e repassar o novo mútuo ao Brasil. Exatamente como faz todas as 47 empresas. Então, a variação cambial não é um problema. O problema do brasileiro é a alta taxa de juros, é o pouco dinheiro que ele pega e, obviamente, a baixa competitividade no mercado, que encarece todo o sistema de crédito. Bom, eu quero agora finalizar a sessão de perguntas te fazendo aqui uma pergunta que ficou aqui justamente para o fim, né? Como que as práticas de sustentabilidade podem contribuir para o crédito internacional? Como que você, como especialista, tendo trabalhado em grandes empresas globais, acompanhou também grandes empresas globais, em várias auditorias, como que a sustentabilidade pode contribuir para o crédito internacional, principalmente nesse mercado middle? Então, Luciano, de novo, né, uma ótima pergunta. E eu diria o seguinte, né, que como a gente falou, né, a gente foi olhando a gente tem que ter um olhar, a gente tem a vocação daquela empresa, seja qual for, no segmento que ela estiver, seja no segmento de saúde, no segmento de tecnologia, no segmento de logística, infraestrutura, energia, né, agronegócio. No agronegócio a gente tem uma gama muito grande, né, eu estive agora recentemente num evento que eu reputo como sendo um dos grandes eventos no setor de agronegócio, que é o Global Agribusiness Forum, né, que tem a curadoria da Tagro. É uma coisa que é fundamental, é perceber, né, primeiro que, de novo, né, vamos falar no setor de agronegócio, que é bem suscetível, né? Eu tenho que ter uma prática sustentáveis, né? Olhar para o solo, olhar para os... A gente tem um Brasil, um dos maiores importadores de fertilizante no planeta, no quarto ou quinto colocado, entre que mais, e o fertilizante é carérrimo. De novo, é uma questão, é o dólar e tudo mais. E esse é um mercado que está muito suscetível ao preço na ponta. Eu não dito o preço, o mercado dita o preço. Então, se eu não tiver, né, uma boa prática, governança, lembra que o ESG, a governança está presente.
Se eu não tiver, imagine isso um processo, seja um processo de receita, um processo de tecnologia, um processo de recursos humanos de uma empresa qualquer do agro. Se ela tiver vários furos, imagina uma tubulação com vários furinhos, e vai pingando, né? Vai pingando dinheiro por esse furinho, porque eu não estou vendo, não vi que tá. Às vezes é pequeno, né? E a gente tem uma máxima aqui na parte de governança, existem 3 tipos de perdas que qualquer tipo de empresa tem. A gente chama de perda esperada, a perda inesperada e a perda catastrófica. A perda esperada é aquela que eu sei que é igual o supermercado que acha que nunca vai ter um furto no dia a dia das suas operações. Então eu vou botar um precinho lá, uma quebra de mercadoria e tudo mais. Agora, a inesperada, e essa esperada, ela está prevista no lucro de perdas. Ela está no teu preço. A inesperada não. A inesperada você não teve uma preocupação, por exemplo, com as suas práticas de recursos humanos, e você deixou de cumprir algumas questões, de repente chega lá, começa a entrar um processo trabalhista, você deixou de ter um manejo adequado, veio um processo, veio uma questão ambiental. O que você tem que fazer? Você vai ter que, ela não está no teu lucro de perdas. Você vai ter que alocar capital. Você vai ter que fazer uma provisão para uma potencial perda futura, seja ambiental, seja trabalhista, uma fiscal tributária. Isso é uma forma de você estar atento a essas questões, seja na parte de governança, seja na parte ambiental, seja na parte social também, porque muitas vezes, e eu já vi isso acontecer, desde corporações de um porte como o Citibank, a corporações menores, né, que deixou de atentar para movimentos sociais que estavam acontecendo, e aí ela não considerou que aquilo fosse relevante. E ela deixou de dar atenção, e de repente ela aparece com uma demanda que pode produzir um efeito catastrófico. Eu lembro disso, uma situação como o Citi, que tinha lá uma ONG, lá atrás, né? Que era uma ONG pequena, tal, mas eles foram persistentes, eles foram insistir. De repente o Citibank abre a sua página e fala, e vê um jornal, New York Times, vendo, olha, Citibank financia quebra a derrubada de árvores e não sei o quê, para a produção de plástico, não sei o quê. Então, pô, aquilo produziu um efeito. E isso vale para a média empresa também, que muitas vezes não está atenta aos movimentos de mercado. Lembra quando eu comentei sobre inteligência de mercado? Eu saber ler o mercado em todas as suas frentes. E ver o que eu posso fazer. É diferente daquela empresa que no aparato social, muitas vezes vai lá e dá o dinheiro como filantropia. Né? A parte ESG, claro, né? Pode ser uma ajuda aqui ou acolá, mas e a empresa e a ONG vai pegar, porque ela precisa do dinheiro. Mas será que era aquilo que ela precisa? Será que de repente ela não estava esperando você como empresa, e você como inteligência comercial faz isso de uma forma bastante natural, espontânea e fundamental, eu diria, para esse mercado, que é dar educação. Você está disponibilizando aí material na internet, teoricamente até instruindo potenciais concorrentes, ensiná-los como fazer, né? Mas você está cumprindo um papel dentro da tua empresa, que é um agente para viabilizar o crédito, mas dando educação para o empresário que não sabe como fazer, dando educação para os agentes que estão ali, que podem, né, que também estão fazendo parte desse contexto. E aí, quando você for, obviamente, né, na parte de meio ambiente, imagina que você vai dar crédito para uma empresa na área do setor de agronegócio, que ela vai produzir algum dano, né? Porque deixou de considerar uma questão A, B ou C naquilo que é o manejo, seja o manejo da terra, seja o uso consciente de água, energia, seja lá o que for, e isso daqui a pouco ele pode ter um efeito na imagem, na marca, e pode ter um reflexo também na tua empresa. Então, coordenando, se todos tiverem, de novo, né, essa é uma questão, ela pode ser simples, não precisa ser sofisticada no emprego das práticas, mas ela precisa ser coordenada. Você precisa entender, primeiro fazendo a leitura apropriada no mercado, como é que ela se desenvolve, como é que ela pode ser construída com as peças que a gente tem no tabuleiro, com a musculatura que eu tenho, com a ferramental que eu tenho, e a gente conseguir
fazer com que isso seja... Hoje em dia, a gente vê os bancos internacionais, sobretudo na Europa e Estados Unidos, estão altamente preocupados, não só com a questão da governança, mas se as suas práticas são as práticas sustentáveis. Porque o planeta não depende só de um. É o conceito da formiguinha, né? Dentro da sua... Cada uma cumpre um papel, como uma guerreira, levando um pedacinho de folha para a construção de um todo. Se a gente não tiver esse espírito, no nosso dia a dia, na nossa casa, né? Se você não pega o teu lixo, separa aquilo que eu posso reciclar, aquilo que é rejeito de alimento, que é orgânico, né? Como é que essas pequenas práticas somadas, na pequena, na média, na grande, né? E aí, obviamente, todos os agentes que circundam esse conceito, a gente pode fazer um efeito gigante. E no crédito é a mesma coisa. O cara está preocupado se você não vai pegar esse crédito e não vai ter preocupação nenhuma com as questões sociais, ambientais e de governança. Eu até colocar aí uma cereja nesse teu bolo, né? Qualquer operação de crédito internacional, você sabe disso, o cliente brasileiro ele é obrigado a assumir contratos, né? Assinar contratos de não proliferação de danos ao meio ambiente, não comercialização de armas, não utilização de trabalho escravo, né? Então, ou seja, no Brasil isso ainda é um processo em desenvolvimento, mas como disse o Ives, no mercado europeu e americano, de você quer ir para tomar o crédito, lá fora isso daí é um jogo pesado. Então, o papel da sustentabilidade, ela conversa muito bem com o crédito internacional. E como disse o Ives, não precisa ser um foguete. Você pode começar num processo mais estratégico devagar, né? Fazendo aquilo que está ao teu alcance, mas continuamente conversando, porque lá fora o europeu e o americano vai cobrar isso, tá bom? Muito bom, Luciano. E eu acho que eu gostaria de entender um pouquinho melhor como é que a inteligência comercial ganhou. Obviamente, né, algumas coisas eu posso imaginar como sendo um motor-chave dessa notoriedade, mas como é que você ganhou tanta notoriedade, né, no setor de aporte internacional de crédito junto ao mercado brasileiro? Eu quero, sabe, Ives, eu quero salientar um ponto muito importante, né? Tudo isso começou quando nós fizemos, né, uma parceria permanente, né? Não é nem uma parceria, como se fosse um trabalho contínuo, né? Uma joint venture com a Savel Capital Partners, né? No Brasil, eu sou o Head of Sales and Marketing da Savel Capital Partners, e a partir da abertura que a Savel conseguiu no mercado de crédito internacional e que conseguiu colocar no Brasil, a inteligência comercial assumiu o papel da disseminação da prática, né? Por isso que nós somos a sales force dela, né? A força de venda, mas não é uma operação simplória, não é só vender, é ensinar, como você disse há pouco, né? O mercado não estava preparado para o crédito e a primeira coisa que eu comecei, Ives, em 2020 foi ali no início da pandemia, né? Até que se vocês buscarem meus vídeos no YouTube, o primeiro vídeo ali é do início de 2020, quando a gente já não podia mais fazer reunião presencial. Então tive a ideia de começar o processo educacional por forma digital. E, obviamente, por ser o precursor disso, eu apostei na educação. Então nós entramos com um processo educacional, entramos com a construção de uma autoridade e com uma constância. Então isso fez com que a inteligência comercial e a Savel Capital conseguissem já aprovar mais de $500 milhão em operações de crédito no Brasil. Você tem uma ideia, Ives, desde a primeira operação com a Savel até hoje, não perdemos uma operação. Todas foram aprovadas. Umas foram em frente, outras não, porque aí é uma questão do cliente, não nossa, né? O crédito é do cliente, o nosso trabalho é construir a estrutura, abrir conta bancária, aprovar o crédito e dar as condições para que o cliente vá em frente. E ele, como usuário, ele tem que fazer sua parte. Mas eu posso te dizer que nós, em 6 anos, não perdemos uma aprovação. Então, a notoriedade cresceu por esse caminho, por assumir uma postura não de vendedor,
que eu poderia ter assumido, né? Como você bem sabe. Não precisaria ter ensinado ninguém e da maneira que eu fiz, você citou bem, eu poderia não, né? Eu sei que irei criar futuros concorrentes, mas isso não nos preocupa. O que eu, como brasileiro, empresário, o que eu quero é justamente dar esse conhecimento aos 215 milhões de habitantes, aos 1 milhão de empresários médios, para que eles sim façam com a Savel e com a IC, ou não façam, ou façam com quem bem entender, mas que façam, porque o Brasil precisa disso. Eu acredito que a notoriedade ela foi sendo construída ano a ano, continua num processo de construção e levou ao empresário duas coisas que ele nunca teve. Primeiro, o conhecimento. E segundo, uma linha de crédito real, porque a linha Hard Lender é uma linha de crédito real e que, como eu digo nas nossas entrevistas e entrevistas até com o cliente, é uma linha cara do brasileiro. Então eu não preciso ter balanço auditado, eu posso estar com restrição cadastral no Brasil, eu não preciso ter a minha própria garantia, eu não preciso, por exemplo, fazer um Project Finance refinadíssimo, eu posso fazer a operação simplesmente com a minha estrutura financeira, com uma garantia elegível e um pedido mínimo de crédito. E com isso, você já ganha o passaporte para a Europa, Estados Unidos, para entrar como investidor internacional e usufruir de tudo que o crédito pode fazer. Bom, nós estamos aqui nos encaminhando, né, para uma reta final. Gostaria que você fizesse suas considerações aí finais para deixar com o nosso público um pouco do teu overview, né, de tudo que a gente falou e até do teu conhecimento de mais de 3 décadas aí como auditor especialista e um conhecedor no mercado, um homem que viajou muito para fora, né, tem dezenas de cursos fora do Brasil e que sempre prestigiou esse povo, né, prestigiou o nosso país. Eu gostaria das suas considerações sobre isso. Muito bom, Luciano. Bom, primeiro eu queria parabenizar, acho que o esforço que a IC tem feito no mercado, a inteligência comercial. Está fazendo um trabalho realmente nobre, né? Acho que nessa gente, como nós falamos já ao longo desse bate-papo, a gente tem um crédito represado, que está aí por força de todas as dificuldades que a gente já viu, e acho que a inteligência comercial está dando condições para aquele empresário médio, né, e com essa dinâmica que nós conversamos, olha, não precisa ser nada muito sofisticado, seja na governança, na gestão de risco, ela consegue fazer uma boa limonada com os limões que ela tiver na mão, né? E a gente tem que viver, na verdade, a gente vive um país, que é um país com tanta riqueza, com tanto recurso, né? Isso era para ser hoje. Nós não éramos para ter essa volatilidade. Você comentou da taxa Selic, a gente já chegou a ter aí taxa Selic em patamares de 2%, né? Mas assim, pasteurizado. Eu sempre falei que isso não é uma realidade, isso não é fruto do desenvolvimento natural sustentável do país. Né? Então era pasteurizado por demanda aqui, uma força política aqui, outra questão ali, e aí produziam esses efeitos. Né? A gente vê hoje, né, o nosso atual, muitas vezes crítica a um Banco Central, porque está movimentando para cá, está movimentando para lá, o jogo de poder de querer colocar uma peça no tabuleiro, olha, eu vou botar um peão aqui, mas é um peão diferente, hein? É um peão que vai mexer do jeito que eu quiser. Não é assim que funciona, né? Aí, para isso as regras estão aí, né? E eu acho que nessa questão, a gente, né, com tudo que a gente já falou, então acho que nós temos elementos que que vão flutuar, como seja o mercado de câmbio, seja o mercado de ações, seja, né, o que a gente chama de risco de mercado, provavelmente disso. O risco de crédito, que a gente já falou, né, como é que ele funciona, né, e tem também risco operacional. São dinâmicas que as empresas, sejam pequenas, a média, desde o vendedorzinho de cachorro-quente, a um produtor, né, no agronegócio, a uma grande, né, empresa ali já presente, já madura, ela vai também ter que mexer nos seus movimentos, porque o mercado é super dinâmico. Olhando para todo esse conjunto, para que a gente possa ter realmente viver um país como a gente gostaria de viver. A gente já está num estágio, né, muito mais... A nossa jornada de vida já está ali, vamos dizer, com 2/3 daquilo que ela possivelmente chegará, mas a gente tem os filhos, tem as nossas gerações futuras, que eles precisam entender, né? E a gente tem tanta necessidade de reformas ainda grandes que precisam ser feitas. A gente estamos aí caminhando numa reforma tributária que ainda tem muito para se aprender,
mas tem a reforma administrativa, temos a reforma política, que, na minha opinião, é a mãe das reformas, né? Porque enquanto não tiver uma reforma política plena, como deve ser feita, e a gente vê um país super dividido, né, em trocentos partidos, ele fica muitas vezes ingovernável. Né? Então a gente precisa caminhar. Tudo isso lida com governança, tudo isso lida com gestão de risco, tudo isso lida com práticas na área social, na parte ambiental, para que a gente consiga transformar esse planeta em que vivemos, né, numa condição boa e econômica para todos. Não é só aquela grande empresa que tem acesso a um crédito, mas o médio precisa do crédito também. O ser humano, como indivíduo, ele precisa de crédito. Muitas vezes você passa uma vida com um rating de créditos lá em cima. Aí você teve uma dor de barriga num período de 1 ano, 6 meses. O banco olha para você, não, você tá, o teu score de crédito está baixo. E aí, exatamente naquele momento, quando você mais precisa. Né? Eu costumo dizer até que o banco hoje deixou de aprender a dar crédito, porque ele chega com a plataforma lá de cima. Olha, de A a Z, a tua carteira de clientes, você pode oferecer crédito para essa turma. Aí você pega o telefone e sai ligando. Eu não quero crédito agora. Quando você precisa, ele não te dá. Então, essa dinâmica, essa retórica tem que mudar. E aí eu acho que a inteligência comercial está fazendo um papel exemplar e a gente está aí para ajudar no que for possível nas outras disciplinas que a gente tem experiência para poder contribuir. Bom, a gente já se encaminha aqui para o finalmente, né? Eu agradeço muito o Ives. O Ives é um amigo de longa data, um profissional que eu admiro muito, né? Nesses anos todos que a gente se conhece, a postura dele foi sempre a mesma, ética, né? E tudo isso diz respeito ao que a gente quer construir para esse país. Realmente o Ives falou a verdade. Nós já passamos de 2/3 da nossa caminhada. Eu estou com 52, né? Você já está ali nos 60, né? Quase. Mas nós temos filhos, netos e temos um povo todo que precisa dessa evolução. Eu quero dizer a vocês que estão vendo esse podcast, que estão aqui nos acompanhando, que a minha visão como empresário é que o Brasil é um país que tem toda a plena condição de estar entre o top 3 do mundo, né? Hoje não somos o segundo destino melhor de investimento do mundo, somente atrás dos Estados Unidos. Estamos na frente da China, mas ainda não somos o top 3 do mundo. Estamos longe disso. Mas nós temos toda a capacidade para isso, para estar ali nos 3 primeiros geradores de PIB, condição de vida, sustentabilidade, governança. Ou seja, nossas empresas estão prontas para isso. O que nós temos que fazer é remover esse véu que nos cobre, para que possamos nos sentir poderosos, cada empresário distribuído por esse país querer melhorar, querer ser melhor, buscar conhecimento e se expandir. Para isso, nós temos um país todo para trabalhar. Todo mundo aqui dentro. A mudança principal, Ives, ela vem, para mim, do povo. E se falando de Brasil, do empresário. Não vamos esperar que a política resolva tudo. Não vamos esperar que países resolvam tudo, né? Que façam um acordo, que investam na Amazônia, ou que façam... Vamos nós buscar o que é nosso por direito. Por isso que a luta, né, para o crédito internacional entrar no mercado é necessário. Não vamos esperar o fundo vir aqui. Vamos até o país deles buscar esse crédito e transformar o Brasil num país de empresários milionários, livres e líquidos. Muito obrigado, Ives. Bom, Luciano, grande abraço. Obrigado, foi um prazer. Obrigado. E espero que em breve possamos fazer outros podcasts desse, discutindo esses temas, para levar esse conhecimento extremamente precioso e raro para o empresário que nos vê agora. Muito obrigado. Muito bom. E bom, a gente está aí disponível, né? O site da empresa, visitem lá, é o www.millerandsynergy.com.br. O meu telefone é o 11 9 6320 8787. Repetindo, 11 9 6320 8787. E eu estou presente também no LinkedIn. Qualquer um pode me achar facilmente lá no Ives Miller. E eu tenho procurado sempre colocar meus posts, seja nas indiretas, comentando alguns temas importantes presentes, e também fazendo os meus posts e contribuindo com o que é possível para a comunidade e para a gente ajudar os empresários
a construir um país cada vez melhor. Obrigado, obrigado.